Você sabia que Deus não precisa que a gente o defenda? É interessante pensar nesse assunto porque no tempo em que a gente vive, no contexto onde nós estamos vivendo, é cada vez mais comum brincar com o nome de Deus, é cada vez mais comum fazer piada do nome de Deus, é cada vez mais comum tirar sarro, caçoar de Deus e de tudo aquilo que envolve a palavra de Deus, a fé cristã. E diante dessa situação, qual é a nossa reação? Qual deve ser a nossa postura? Como aqueles que são discípulos de Jesus, como a gente reage? E o que eu quero te dizer é: Deus não precisa ser defendido. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, ele vem falando da armadura que nós vestimos, que vem da parte de Deus. E aí no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente usar uma espada. Mas se a gente para pensar nessa espada, ela não é uma arma para ferir, mas uma arma para evangelizar. Ela não é uma arma para gerar separação, mas uma arma para conquistar, para alcançar. E ela não é uma arma que tem o poder em nós mesmos, mas é do próprio Deus. O Espírito, a palavra. Como Jesus Cristo vai falar de si mesmo, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, sobre aqueles que se voltam contra ele, ele diz: eu virei e lutarei com eles com a espada que sai da minha boca. Qual é a coisa que sai da boca? A palavra. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo para que nós sejamos lutadores ferrenhos em defesa de Deus. Ele não precisa disso. Deus é Deus, independente do que as pessoas digam e façam, mas o que Deus quer da nossa parte é que a gente anuncie a sua palavra para que essas pessoas que se voltam contra Deus, elas possam se converter a Deus. Para que essas pessoas que hoje são inimigas de Deus possam se tornar amigas e filhas de Deus. Eu vejo muitos cristãos hoje revoltados contra o mundo, contra as pessoas que fazem esse tipo de piada. Eu vejo cristãos praticamente querendo chegar à violência, digitando textos extremamente ofensivos na internet, quando na verdade Deus não precisa ser defendido, ele continua sendo Deus. E diante dessas situações, quando a gente olha para esse texto, o que Deus espera de nós não é uma luta contra essas pessoas, mas que em resposta a gente ame e anuncie a palavra. Quando a gente coloca a palavra anunciada, o Espírito Santo, que é essa arma, ele vai convencer. Ele vai utilizar a palavra para tocar o coração dessas pessoas. Esse é o estilo de luta. Essa é a arma que Deus usa, o Espírito Santo que convence. Nós temos a função de anunciar a palavra. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: usem o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Nós temos salvação, nós estamos reconciliados com Deus, e por mais que aquilo seja ofensivo à nossa fé, aquilo que a gente acredita, em quem a gente acredita, aquelas pessoas estão perdidas. Elas estão simplesmente lutando contra Deus. E nós não podemos lutar contra elas, mas nós devemos usar essa espada, a espada do Espírito Santo, através do anúncio da palavra, para que essas pessoas, assim como nós fomos, também sejam reconciliadas com Deus. Essa é a nossa arma, uma arma de paz, não uma arma de guerra. Uma abençoada sexta-feira, na paz de Cristo.